Irmãos, hoje nós vamos ter aqui uma pequena meditação nos versículos que faltam do capítulo 1 de Filipenses. Nós vamos ler a partir do verso 27 até o 30 e depois vamos ler na sequência os primeiros versículos até o 6 do capítulo 2 de Filipenses. Diz assim o texto, a partir de Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos parar aqui no verso 5, irmãos. Reparem, irmãos, que no verso 27, o apóstolo Paulo, como nós vimos na semana passada, ele faz uma exortação geral. Ele diz: vocês devem se portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, né? Essa palavra dignamente nós vimos que tem uma relação também com a moda. Vocês devem se portar de modo adequado, da mesma forma como nós devemos nos vestir de um modo adequado, de um modo honroso, né? Mas a seguir ele vai começar a tratar dos aspectos, digamos, particulares da exortação geral que ele fez no versículo 27. Na verdade, a partir do versículo 27 ele já começa a fazer isso. E se você comparar esse final aqui do capítulo 1 com o início do capítulo 2, você vai reparar que o apóstolo Paulo ele dividiu a sua exortação em dois blocos, em duas partes, né? Na primeira parte, que é essa aqui do verso 27 até o 30, ele trata, digamos assim, dos aspectos exteriores da vida cristã. E no segundo, né, na segunda parte, no início do capítulo 2, ele vai tratar, digamos, dos aspectos interiores, ou do aspecto interior da vida cristã. E nesse primeiro bloco aqui, ele vai nos lembrar que nós, como cristãos, estamos envolvidos, empenhados em uma batalha contra inimigos externos. Na segunda parte, ele vai nos alertar contra os inimigos que estão dentro de mim e dentro de você, dentro de nós. E lembrem-se, reparem aqui também, notem que em ambos esses aspectos, a natureza da nossa luta é uma natureza dupla. Nós lutamos como pessoas, lutamos como indivíduos, mas também nós lutamos como corpo, lutamos como um grupo, lutamos como igreja. E reparem que é justamente por causa dessa natureza dupla da nossa luta é que Paulo nos ordena duas coisas aparentemente antagônicas. Primeiro, ele diz aqui que nós devemos ser fortes, que nós devemos ser ousados, que nós devemos ser corajosos, por um lado, e por um outro lado, quando ele vai começar aqui no capítulo 2, que nós sejamos mansos e humildes, considerando os outros superiores a nós mesmos. E uma coisa que é interessante também, que a gente deve notar, é que nesse
trecho aqui, nós temos uma repetição de comparações que são muito usadas, muito valiosas, talvez. Paulo gostava de fazer esse tipo de comparação. A do crente engajado numa batalha, como um soldado, ou a do crente engajado numa competição, como um atleta de Cristo, digamos assim. Quando você lê as cartas de Paulo, você fica com essa impressão, né? Paulo, às vezes, ele usa a figura da igreja como um exército ou como uma equipe olímpica, né? Que está disputando aí uma Olimpíada, ou então engajada como um exército, né? Com uma luta contra o inimigo. Então, nós precisamos guardar isso, né, de uma forma muito, muito intensa no nosso coração. Que nós estamos, segundo o apóstolo Paulo, permanentemente envolvidos, enquanto estamos nessa vida, numa luta, quer contra o pecado fora de nós, quer contra o pecado dentro de nós. Quer contra o pecado dentro de mim, mas contra o pecado dentro da igreja como um todo, ou o pecado no mundo. E, de modo geral, a exortação do apóstolo Paulo, tanto quanto o aspecto externo da nossa luta, quanto com relação ao aspecto interno da nossa luta, é esse: resista, lute, seja corajoso ou corajosa, seja forte. Esse é o aspecto, digamos, geral. Não importa se a nossa luta é externa ou interna. E nós precisamos lembrar, irmãos, de um detalhe muito importante também, que o apóstolo Paulo escreveu essa exortação, essas palavras, quando o cristianismo estava ainda nascendo. E quando o cristianismo era considerado, digamos assim, uma seita no meio de muitas seitas, uma religião em meio a muitas religiões e a muitos deuses do paganismo. E nós também sabemos que os cristãos primitivos, eles causaram muita confusão, eles causaram muito escândalo dentro do judaísmo, né? E eles causaram também bastante tumulto entre os gentios em qualquer lugar por onde eles passavam, né? Como diz lá o livro de Atos, esses que colocaram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui agora também. E por causa disso eles eram muito perseguidos. Jesus havia advertido aqueles nossos antepassados de que o mundo o havia odiado e também odiaria os seus seguidores. E por que o mundo odiou Jesus e odeia os seus seguidores? Porque o evangelho é a exata oposição, o exato oposto, é a contradição de tudo aquilo que o mundo valoriza. O mundo jaz no maligno. E isso, inevitavelmente, vai levar a conflito. Você não precisa buscar conflito. Basta você viver a vida cristã que você vai ter conflito. E reparem que no início e durante muitos séculos, e até hoje, em muitos lugares, né, esse conflito ele é levado até as últimas consequências. Leões no início, espada, tiros, degolas, apedrejamento, enforcamento, decapitações, fuzilamentos, espancamentos, torturas. Nós temos visto isso especialmente na África subsaariana. E nós devemos agradecer a Deus, porque o mundo, gradativamente, em grandes lugares, em grandes espaços, né, tem mudado, e os cristãos têm tido liberdade para proclamar o evangelho. Mas notem como isso foi conseguido. Por que nós podemos estar aqui agora de forma tranquila? Não foi porque os valores seculares foram mudados de dentro do secularismo, né? Mas foi porque os valores cristãos triunfaram sobre os valores seculares. Porque o cristianismo tem mudado a sociedade. Então,
reparem uma coisa também, irmãos. Nós estamos digamos, muito pouco. A distância que nos separa do período da perseguição é uma distância muito pequena, em termos de anos. Nós estamos há poucos anos de distância das grandes perseguições que foram empreendidas contra os cristãos. Basta ver o que o comunismo produziu no Camboja, no leste europeu, na União Soviética, na China, até hoje, em Cuba, no Vietnã. Basta ver o que até hoje nós vemos em termos de perseguição nos países islâmicos. Os nomes de Hitler, de Stalin, de Mao Tse-tung, né, de Pol Pot, de Fidel Castro, eles vão figurar durante séculos. Os cristãos do futuro vão lembrar desses nomes, né, e do rastro de perseguição e destruição que eles deixaram. Então, reparem, irmãos, se Paulo aqui no verso 28, ele anima, ele exorta a igreja de Filipos a não se acovardarem, a não se atemorizarem, a não se intimidarem diante da possibilidade da perseguição e da morte, quanto mais nós que estamos aqui, comparado àquilo que os nossos antepassados experimentaram e sofreram, o que nós estamos sofrendo e experimentando? Qual o grau de dificuldade que você encontra no mundo pelo fato de ser cristão? Às vezes, talvez no trabalho ou na escola, você ouça alguma piadinha sarcástica, alguma ironia, ou talvez algum certo afastamento das pessoas, uma dificuldade de fazer amizade. Talvez você seja preterido numa promoção. Essas coisas podem acontecer, né? Mas reparem que a natureza do confronto que eles experimentaram era muito mais intensa do que a natureza do confronto que nós experimentamos hoje, né? Reparem que, então, nós precisamos, apesar disso, ser corajosos. Eles foram. Nós devemos também ser, né? Reparem que o apóstolo Paulo, ele descreve essa situação em termos de luta, né? São dois exércitos. Um está se esforçando muito para transformar esse mundo no inferno, enquanto o outro exército se esforça para tornar esse mundo um mundo submisso a Cristo. Por isso, de acordo com o apóstolo Paulo, nós devemos estar dispostos, né, a sofrer qualquer coisa pelo Evangelho de Jesus. E a pergunta que talvez o apóstolo Paulo faria para mim e para você é: você está realmente disposto? Você tem essa disposição? E por que nós deveríamos estar dispostos, irmãos? Por que nós deveríamos estar dispostos a resistir, né, ao mal? Algumas razões aqui. Primeira razão é porque nós sabemos qual lado que vai vencer. Nós não olhamos para o futuro com pessimismo. Ou você ainda está afetado por uma escatologia do pessimismo? Nós oramos para o futuro com otimismo. O reino de Deus vai derrotar os seus inimigos na história. Nós não esperamos uma intervenção sobrenatural de Deus no futuro para derrotar um anticristo futuro que vai perseguir uma igreja acuada. Não. Nós sabemos que nós vamos avançar nesse mundo, que a igreja vai avançar nesse mundo, que a proclamação do Evangelho vai ser bem sucedida. E a gente precisa ver, nesse ponto, o entusiasmo com que certas pessoas, com seus partidos políticos, né, defendem a causa deles. Já repararam nisso? Como eles argumentam? Já repararam como eles se esforçam, se empenham? E o que é a causa deles comparada com a causa do Evangelho? Com o fato de que Deus deu o seu Filho ao mundo. Então,
Eis aí um motivo para nós ficarmos firmes, porque isso vai glorificar o Senhor Jesus. Se os inimigos do Evangelho não se renderem, se eles não se tornarem submissos a Cristo, isso, como diz o apóstolo Paulo aqui, no verso 28, é prova de perdição, é indício da perdição deles. Segundo lugar, eu devo resistir, veja aí o verso 30. Tendo o mesmo combate que já vistes, que já em mim tendes visto, ou seja, no passado, e agora ouvis estar em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo ele sabia muito bem aquilo que o apóstolo Paulo já tinha passado e estava passando no presente, quando ele escreveu a epístola. Então, qual é o motivo aqui pelo qual eu devo resistir? Porque assim eu estou em boa companhia. Você vai estar em boa companhia. Você vai estar na companhia de Paulo. Você vai estar na companhia dos outros apóstolos. Você vai estar em companhia dos mártires. Isso não é uma honra? Uma grande honra. Embora, irmãos, mais uma vez, o que eu passo e o que você passa não pode ser chamado de sofrimento diante do sofrimento que eles passaram, que os nossos irmãos africanos estão passando, que os nossos irmãos nos países muçulmanos estão passando, nos países comunistas estão passando. Mas eles não resistiram para que eu fuja. Eles não se mantiveram em pé para que eu me acovarde. Se eles resistiram diante de um sofrimento muito maior que o deles, que o nosso, o que eles diriam, essa grande nuvem de testemunhas diria, se nós nos acovardarmos diante desse pouco sofrimento pelo qual nós passamos? Terceiro lugar, veja aí o verso 29. Porque a vós outros foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Eu devo resistir então porque é uma dádiva, é uma bênção, é uma honra sofrer por Cristo. O fato de nós estarmos sendo perseguidos, ou humilhados, ou agredidos, é uma prova da nossa salvação, como diz o apóstolo Paulo, no verso 28. Então, a perseguição aqui pode ser vista nesse aspecto de que é uma bênção especial que Cristo dá a algumas pessoas. Por isso, Tiago disse no capítulo 1, verso 2, considerem como motivo de muita alegria o passarem por várias provações. E eu quero já, finalizando, irmãos, abrir aspas aqui para o Martin Lloyd Jones. Ele escreveu: haverá um dia em que o grande comandante em chefe vai passar em revista as tropas e nós vamos estar lá, nas fileiras. Eu vejo o Filho de Deus andando para cima e para baixo, percorrendo as fileiras. E se você não quiser sentir-se um canalha, se não quiser ficar terrivelmente envergonhado na manhã daquele grande dia, seja homem agora. Dê duro, aguente firme, nunca permita que venha um ataque que você não repila. Permaneça firme. Eis aí, irmãos, os grandes motivos pelos quais nós devemos seguir essa tão grande nuvem de testemunhas que nos acompanha desse lugar privilegiado. Eles venceram, que nós vençamos também. Amém? Pai Celeste, obrigado por esta palavra de exortação. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra de ânimo. No mundo, de fato, temos aflições. Às vezes não são perseguições. Às vezes, Senhor Deus, nós sabemos, são os problemas pequenos do nosso dia a dia, ou problemas grandes do nosso dia a dia. Doenças nossas ou de irmãos queridos, mortes na família, Senhor Deus. Às vezes, altercações entre nós mesmos, Senhor Deus. Ó Pai, quantas coisas nos desanimam, Senhor, quando não deveriam nos desanimar. Quantas coisas nos abatem quando não deveriam nos abater, Senhor Deus. Quantas coisas nos distraem quando não deveriam nos distrair. Ajuda-nos, Pai, a olhar para cima. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ver além das circunstâncias que nos rodeiam,
Ajuda-nos, Senhor Deus, a abrir os olhos da fé para que vejamos como Elias orou, para que os olhos de Eliseu fossem abertos, para que ele visse que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo, Senhor Deus. Que maior é aquele que está conosco do que maior é aquele que está no mundo, Senhor Deus, do que aquele que está no mundo. E assim, Senhor Deus, infunde em nós essa capacidade de viver plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, como sempre te pedimos, Pai, que sejamos realmente sal e luz neste mundo escuro e tenebroso, para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo e excelso nome, nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.